Bom, pessoal, dando aqui início à apresentação, o nosso grupo ficou com o tema diabetes mellitus nos animais domésticos. Nosso grupo é composto por André Luiz, o Gabriel, o Luiz Fernando, eu, Osna Menezes e o Ena Gabriel. Bom, pessoal, então o que é a diabetes mellitus, né? Bom, é uma disfunção na produção de insulina ou na sua função no organismo, ou ambos, certo? Fazer com que a glicose circulante não seja utilizada de forma adequada nos tecidos para a geração de energia e metabolismo celular, certo? Com isso, a glicose sanguínea aumenta, causando aí uma hiperglicemia, causando vários efeitos danosos ao organismo, certo? Isso é bastante comum em acontecer em cães e gatos, mas também ocorre em grandes animais. As principais causas de sair dessa enfermidade são obesidade, doenças degenerativas, doenças inflamatórias como pancreatite, doenças imunomediadas, certo? Administração de medicamentos de forma indiscriminada, com glicocorticoides e catecolaminas, entre outros fatores. Isso aí é bastante multifatorial, as causas de diabetes, certo? Em grandes animais, em equinos, está associada à síndrome metabólica, certo? Que há aí uma resistência insulínica envolvida. A febre do leite também tem essa característica. Hiperamonemia também em ambos tanto em equinos e também em bovinos, causam uma hiperglicemia com possíveis alterações para diabetes, certo? Os sinais clínicos em pacientes com diabetes clássicos são os 4 P's: perda de peso, polidipsia, que é o aumento da ingestão de água, polifagia, que é o aumento de apetite, e poliúria, que é o aumento das micções, certo? Isso aí é a forma mais clássica das diabetes em todos os animais, tem essa característica, certo? Porém, não está restrito a isso, certo? Há várias outras alterações clínicas, como catarata, pancreatite, infecções, que decorrem aí do aumento da concentração de glicose dos tecidos, causando aí um efeito tóxico nesses tecidos, certo? Em casos mais graves, pode ocorrer até cetoacidose diabética, cegueira, êmese, náuseas, certo? Então, esses casos são mais graves e o atendimento clínico tem que ser de emergência, ok? Em relação à patogenia, pessoal, da diabetes, como eu falei ali, que tem uma deficiência de insulina, né, uma resistência insulínica, os tecidos, como músculos, tecido adiposo e fígado, não vão conseguir usar a glicose de forma adequada, fazer com que essa glicose aumente na circulação, porque ela não está sendo utilizada, e causando aí uma hiperglicemia. Ajudando aí nesse processo de hiperglicemia, o fígado também produz glicose através de glicogenólise e gliconeogênese, em função da baixa de consumo dele, de glicose, certo? Músculos e tecido adiposo também entra catabolismo para a produção de glicose, certo? Aumentando ainda mais a hiperglicemia. Os rins têm um papel importante aí na filtração, né, da glicose. No entanto, o aumento da glicemia em níveis elevados ultrapassa o limiar renal, certo? E essa urina que produzida vai sair com bastante glicose, certo? Essa glicose tem um efeito osmótico muito importante, muito grande, certo? E vai causar aí muita poliúria, certo? O animal vai produzir várias micções, fazendo também ele desidratar, certo? Estimulando o da sede e polidipsia, consequentemente,
certo? Aumenta a ingestão de água. Os animais com diabetes também têm perda de peso, tanto devido à falha na utilização da glicose circulante, como também no catabolismo secundário dos músculos, tecido adiposo e fígado, certo? Isso tudo ajudando aí a perder o peso do organismo, certo? Entrar em catabolismo, né? E aumentar a glicemia. A insulina também tem um efeito importante no centro da saciedade, certo? Então, a deficiência dela também vai ocasionar a polifagia, o aumento do consumo de alimento, embora que esse alimento não se reflita no ganho de peso, certo? Nos exames laboratoriais, pessoal, é importante, antes, tanto profissional como tutor, saber de algumas regras para que esse exame seja fidedigno, certo? O jejum dos animais é muito importante, principalmente em cães e gatos. Devem haver o jejum de 12 horas pré-coleta, para que efeitos pós-prandiais não interfiram na glicose, no resultado da glicose no laboratório, certo? 2 a 4 horas após a ingestão, há um pico de glicose nesses animais. Então, caso esteja ingerido, né, alimento, isso vai interferir bastante. Equinos não precisam de jejum, no entanto, é aconselhável não oferecer suplementos energéticos nesse período. Ruminantes também não precisam de jejum, certo? Devido a eles absorver, né, ácidos graxos, não a glicose em si. A coleta, pessoal, tem que ser sem estresse, devido aí o estresse ocasionar inibir a ação da glicose na célula, certo? Ela evita que a célula consuma glicose, então há um aumento da glicose sanguínea. Então, o momento da coleta tem que ser sem estresse. Deve também evitar administrar medicamentos como glicocorticoides, catecolaminas, para evitar esse mesmo efeito, certo? Além também da inibição e insulina produzidos por alguns medicamentos. Em relação ao profissional da saúde, mais veterinário, é importante que ele saiba que deve se separar o plasma ou soro, dependendo do que ele for utilizar para análise, separar dos eritrócitos, certo? Para que esses eritrócitos não consumam a glicose além da amostra. Isso deve ser feito até 30 minutos depois da coleta, certo? Caso não seja possível o atendimento, análise da amostra seja feita por um tempo mais prolongado, demore, o profissional deve usar aí tubos com anticoagulante fluoreto de sódio, que eles inibem a glicólise, fazem com que o resultado da glicose ali, em contato com os eritrócitos, não seja diminuído, certo? A glicose permanece normal ali, ok? Os exames a serem solicitados de acompanhamento e para diagnóstico também da diabetes são a glicose sérica, que é basicamente os níveis de glicose no sangue, certo? Isso aí tem que ser medido de forma gradativa para ter um resultado fidedigno e também com todas essas regras de jejum e tal, etc. Glicose urinária é muito importante essa ser comparada também com a glicose sérica, certo? Para que descarte uma possível alteração renal. Animais diabéticos sempre irão ter, né, uma glicose sérica elevada juntamente com a glicose urinária. Se apenas a glicose urinária estiver aumentada, há uma forte evidência que há um problema renal e não uma diabetes. A insulina sérica também pode ser medida através de testes com anticorpos que detectam a quantidade de insulina no sangue, certo? A frutosamina é uma
é outro teste em que a glicose se liga em proteínas. E a dosagem desses compostos são até mais fidedignos do que a própria glicose sérica, devido a um maior tempo de ligação dessa proteína glicosada, certo? Hemoglobina glicada é outro teste importante em relação à glicose que está nas hemácias, na hemoglobina. Certo? A quantificação disso reflete bastante aí, de forma fidedigna, a quantidade de glicose circulante naquele período. Claro que essa futosamina e hemoglobina glicada deve ser interpretada juntamente com outras alterações, como hipoproteinemia, anemia, certo? Que também pode interferir nesse processo. A curva glicêmica é outro teste, é outro exame importante para medir aí a quantidade de glicose durante o período, certo? Vendo aí o limiar dessa glicose. Monitoramento contínuo da glicose. Isso é feito com aparelhos bem sofisticados, certo? Que não é tão comum de ser feito em pequenos animais e nem em grandes. Mas é outro teste bem importante, bem eficaz. O monitoramento da glicose de forma contínua, através de um aparelho fixado no animal. E teste de intolerância à glicose. Esse teste é bastante utilizado para avaliar, após uma ingestão de glicose, a administração de glicose no animal, quanto tempo ele vai se adaptar e metabolizar aquela glicose de forma adequada. Caso isso não aconteça, de forma ideal e através do indivíduo de referência, isso vai indicar ou não a diabetes. Algumas observações a ser feita em relação a aves, que algumas aves, principalmente as granívoras, apresentam bastante nível de glucagon acima dos níveis de insulina. Então, essas aves, elas tendem a ter glicose ter glicose acima do normal para os animais, né? Então, a tendência dela é ter nível de glicose séricos aumentados, certo? Até em comparação com outras aves, perdão. A distribuição das células pancreáticas das aves carnívoras é semelhante à dos mamíferos. Assim, o metabolismo da glicose difere entre aves granívoras e carnívoras, certo? As fêmeas de todas as espécies, seja cães, equinos, bovinos, têm mais predisposição que os machos devido a antagonismo crônico da insulina, certo? Ela tem ali uns efeitos dos hormônios de crescimento que vão inibir a ação dessa insulina, fazer com que haja uma hiperglicemia nessa fase, principalmente durante o diestro, certo? Isso em todas as espécies. Cães de pequeno porte tem maior incidência, né, para exposição à hiperglicemia, à diabetes, principalmente as raças Tekel, Schnauzer, Cairn Terrier e Beagle, perdão. Então, pessoal, em relação à diabetes, era isso. Espero que tenha atendido aí as demandas, certo? Obrigado pela atenção e é isso. Obrigado.